Olá, muito obrigado, bem-vindo ao Jornada da Vida. E hoje também é um dia muito especial para você, para mim, para todos nós. Eu estou aqui hoje com o livro Buscando o Amor dos Pais. E esse livro aqui, eu sou testemunho disso, que ele tem ajudado muitas pessoas a mudarem sua vida para melhor. Jovens que odiavam o pai, ou a mãe, ou os dois, participando da Seitonoye, lendo este livro, a vida mudou. E também a minha vida teve uma mudança maravilhosa com este livro, porque aqui o autor do livro, o professor Camino Kusumoto, ele escreve o seguinte. Olha só, e eu levei uma bordoada quando eu li isso aqui, que eu li acho que umas 10 vezes em seguida, falei, não é possível um negócio desse, né? E aqui está escrito assim, todos os conflitos, todos, né? Sociais ou internacionais, em todos os campos, sem exceção, inclusive no econômico, acontece por causa de atritos entre pessoas egoístas. Aí você fala, meu Deus do céu, se está tendo atrito, é porque tem gente egoísta nessa parada. E aí que a ficha caiu, sabe? Você fala, é comigo. Então não é alguém que tem que fazer, é eu que tenho que fazer. E o Jornada da Vida de hoje, ele vai trazer aqui o relato de uma pessoa que sofreu bastante. Desarmonia em casa, falta de recursos financeiros, falta de amor, falta de um monte de coisas, mas eis que aparece a Seitonoye na vida dela e daí, a partir daí então é correr pro abraço, como diz a molecada. Estamos aqui com a preletora, ela que trabalha na Seitonoye do Brasil, colabora aí na organização da Associação Pomba Branca, mora na cidade de Santos, aqui no litoral paulista, preletora Valdênia Ramos da Silva Cabral. Muito obrigado, preletora Valdênia. Tudo bem, muito obrigada, preletor Enio. Tudo bem? Como que vai? Tudo bem, graças a Deus, cada dia melhor. Hoje é só alegria, Valdênia? Só alegria. Mas sempre foi assim ou não? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, preletor Enio. Agora eu estou vivendo uma vida de alegria e de felicidade, realmente. Como que foi a sua juventude aí? Desde a infância, só sofrimento, dificuldades financeiras, desarmonia familiar, separação dos pais, traição. Como é que eu posso assim estar dizendo? Uma vida que eu brinco hoje, né? Porque a Seitonoye a gente consegue transformar as coisas negativas em positivas, então eu falo que eu vinha fartando tudo e hoje não me farta mais nada, né? Fartava dinheiro, fartava amor, fartava harmonia. Então eu fui para a Seitonoye buscar realmente, não só na Seitonoye, antes de conhecer a Seitonoye, eu vim em busca da felicidade. Que a gente está sempre achando que a felicidade está lá fora, né? E foi esse o meu maior objetivo. Eu estava em busca como jovem, achando que tudo estava errado, não parava em trabalho, não conseguia harmonia com as pessoas. Eu era uma pessoa querida onde eu chegava, mas eu não conseguia me fixar em nada. Era uma insatisfação, tudo estava errado. E sempre atribuindo a responsabilidade aos meus pais, e principalmente a minha mãe, que eu achava que eu não era aquela mulher, que eu não atraía uma alma gêmea, porque eu não aprendia a ser mulher com a minha mãe. Eu não sabia, eu fazia as coisas ao meu modo, porque assim a gente pega a mãe como referência. E eu vim arrastando, né, essa responsabilidade para os meus pais. A Cleo, conhece a Cleo? A da risada, a preletora Cleo. Ela é uma pessoa que, assim, se eu tiver que fazer oração o dia inteiro para ela, de gratidão, é pouco. A Cleo foi uma pessoa de suma importância para mim, porque ela aparentemente era uma pedicurucalista que foi fazer o meu pé e acabou vendo toda a minha vida, né? Que na época eu dividia apartamento com as moças e jovem, com muita dificuldade para sobrevivência. E ela falando, você precisa ir na Seitonoye. Falava, um dia eu vou. Me dava revista, eu não lia. Eu era um espírito bem rebelde, né? E aí, um dia eu vou. E toda semana que ela ia fazer minha unha, ela sempre tocava no assunto e me convidava. Olha, vai ter um seminário, vai ter não sei o quê. Eu sempre não. E aí um dia, como eu moro em Santos, meu negócio era praia. Como choveu, era um domingo, acordei daquele jeito, eu falei, hoje eu vou ver o que é esse negócio aí dessa Seitonoye. E aí foi quando eu fui a primeira vez na reunião dos jovens. A partir daí, vida nova? Aí eu tive um despertar
assim, de que a responsabilidade de tudo que eu estava vivendo até o momento dependia de mim. E aí eu fui aquela que eu não ia só na reunião dos jovens. Todo dia que tinha palestra, onde tinha Pomba Branca, Fraternidade, Prosperidade, eu ia buscar. E foi assim que eu iniciei na Seitonoye. Quantas vezes a Cléo te convidou para ir na Seitonoye? Ah, Preletora Enio, eu acho que vezes, toda semana. Toda semana? Ela não desistiu de mim. E mesmo depois que eu conheci, que eu já tinha ido na Associação dos Jovens, eu era rebelde, como eu falei. Então, marcava as coisas. Ah, vou para o seminário. Dava o nome na caravana, não ia. Vou para a reunião, ó. Aí o que aconteceu? Ela me buscava, né? Marcava para ir passar em casa, para me buscar. E também uma coisa que ajudou, que eu não comentei, o primeiro dia que eu entrei na Seitonoye, eu conheci o meu marido, né? E aí foi uma coisa que ele se apaixonou à primeira vista. Gente, eu não me apaixonei, porque na verdade eu estava com a mente tão com ilusão que eu não conseguia nem reconhecer o que tinha bom dentro de mim, quanto mais no outro, né? E aí ele ficava toda a reunião que eu ia, ele também ia atrás, para dar carona para trazer para casa. Então eu ia na fraternidade, ele ia junto, e aí começou a insistir e começamos a namorar. E a Cléo foi a Cupido. Eu falava para a Cléo, se ele me pedir para namorar, eu não venho mais para Seitonoye, eu não quero. Aí ela falava assim, para ele, ela está apaixonada por você. Ela falava tudo o contrário. Ela falava tudo o contrário. E aí, em pouco tempo, a gente começou a namorar. E aí nós namoramos 1 ano, noivamos e casamos na Seitonoye, né? Com as práticas da Seitonoye. Mas que é admirável, por exemplo, a Cléo, né? Cleonice, Sim, né? A gente chama isso, Cléo, íntima. Cleonice, né? O amor de pessoas, né? Que sim, ela não se contenta em ser feliz sozinha. Não. Ela quer compartilhar a felicidade dela com todo mundo. E elas insistem, de uma certa forma, para que as pessoas que ela conhece participem da Seitonoye, não para irem na Seitonoye, mas para serem felizes, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu com você, graças a, hoje, Preletora... A persistência, Cléo, né? O amor da Cléo que me fez estar aqui na Exatamente. Seitonoye. Então, para você que está em casa, é bem provável que, se você pensar um pouquinho, tem uma lista de pessoas enorme aí, né? De pessoas que dá para serem mais felizes ainda. Então, você tem alguns caminhos. Um deles, convide, leve as pessoas para a Seitonoye, numa reunião do domingo da Seitonoye, nas reuniões das mulheres, dos homens, da prosperidade e assim por diante. Mas também tem um outro caminho hoje que facilita muito. Compartilhe o link aí dos programas que a Seitonoye tem no YouTube hoje. É tão facinho, sabe? É a questão de, sei lá, 10, 30 segundos, você compartilha aí no grupo da família, no grupo aí de trabalho, dos seus amigos, e aí você vai fazer com que, então, mais e mais pessoas sejam felizes. E ainda mais, viu? Se você está passando por alguma dificuldade, desarmonia em casa, falta de alguns recursos na tua vida, olha, hoje o que a Preletora Val, eu a chamo também de Val, né? Da Valdênia, o que ela tem para nós aqui hoje vai arrebentar e com certeza você vai ser muito mais feliz e vai realizar seus sonhos também. E ela vai contar isso para a gente. De que maneira, então, a vida de sofrimento encontrou a Seitonoye, depois encontrou a alma gêmea, hoje é feliz pra caramba, se curou. Falando em se curou, você teve um problema também, né? Vários. Vários? Vários problemas. Você que era um só? Não. É de baseada, né? Eu brinco assim, Preletor, porque... Às vezes tem pessoas hoje, eu como líder, né, atuante à frente aqui da Pomba Branca, eu tenho muita paciência, amor assim de envolver as pessoas e insistir no convite para as pessoas participarem das atividades da Seitonoye, irem para a academia de Biúna, ir para seminário. Por quê? Porque eu fui um espírito, que eu brinco que eu era um espírito encroado. Sabe aquele bolo que não cresce? Que você esquece o fermento? Era assim. Então, se não fosse uma preletora como a Cléo na minha vida, os líderes da Associação dos Jovens da Regional SP Santos da época, que foram persistentes, que colocavam meu nome na caravana, que eu não ia, às vezes eu nem tinha contribuído, ia dar prejuízo para o ônibus, eu não tinha essa noção. E as pessoas insistiam e com aquele mesmo amor me convidavam para a próxima, né? Então, assim, eu vim para a Seitonoye buscar felicidade. Como eu tinha falado para a Preletora Enio, eu achava que ser feliz era algo que estava lá fora, como muitas pessoas pensam. E por isso que eu levei 5 anos
vindo para Seitonoye, eu falava que eu vim vindo para Seitonoye, porque na verdade eu só estava em busca das palestras para o meu conforto. Eu não havia despertado ainda. Tanto é que quando eu li a Sutra Sagrada, que hoje é o meu livro de cabeceira, eu lia uma página da Sutra e eu guardava naquela página que eu parei, guardava para dali a meses continuar, porque eu achava a leitura do livro que era um idioma, parecia que eu estava lendo um idioma estrangeiro, sei lá o que que era, porque eu não entendia a Sutra, achava cansativa, sentia sono, tudo. Uns 5 primeiros anos de Seitonoye, hoje era para eu já ser uma preletora em grau, né? Master, pelos anos que eu tenho. Só que eu demorei muito para dissolver essa carreta que eu trouxe de vidas passadas. E aí eu fui convidada para apresentar um seminário em Santos, e estava eu e meu marido, na época a gente tinha recém-casado, e eu falei, mas como que vocês colocaram o nosso nome, nem consultaram a gente, com aquela coisa ainda que não, é só falando não. E aí eles falaram, é que não tinha outra pessoa no momento, vocês são um casal bonito, tal, tudo bem. Falei, vamos aceitar. Porque tudo aquilo que tinha era disciplina, tinha que buscar, tinha que sair do meu bel conforto para eu poder ir fazer, eu não queria. E aí eu fui para aqueles ensaios daquela apresentação. O dia que chegou o dia do seminário, quando acabou o seminário, aquele salão lotado, aquelas pessoas na hora da marcha da missão chorando, emocionada, foi onde eu tive o despertar, o que é a verdadeira felicidade, que até então eu não sabia. Gente, a verdadeira felicidade consiste em você fazer o outro feliz. E nesse dia, eu vi quanto eu era egoísta, o quanto eu achava que eu estava perdendo tempo, quando eu deixava de proporcionar algo para alguém, pensando que eu tinha que estar o dia inteiro na praia, né? E aí foi quando realmente eu comecei a me envolver na Associação dos Jovens. Foi nesse dia que eu tive o despertar, que eu estava buscando as coisas fora de mim e que eu tinha que me reconciliar com o meu passado, com os meus pais, que todo esse ensinamento nós temos dentro da Seitonoye. Depende de mim a minha mudança de vida, né? E eu estava inclusive no café da manhã hoje, hoje eu dormi aqui em São Paulo, fui muito bem recebida pela preletora Maria, e assim, eu comentei, gente, eu estou feliz, né? Eu sou muito feliz, porque hoje eu vejo a minha vida, eu nem acredito que eu consigo ver o meu passado de uma maneira dando risada, como uma coisa que foi para o meu aprendizado de estar aqui. Da doença, eu comentei sobre isso, né? Sim. Você disse, eu pensei que era só o cisto, mas você falou que é o montão. Aí, mas aí a Seitonoye te ajudou a eliminar essa ideia da doença? Sim, eu tinha enxaqueca, não podia pegar ônibus, não podia fazer nenhuma viagem de carro de mais de meia hora, passava mal. Então, ficava enjoada, tinha que descer do ônibus, dava trabalho. Aí eu não percebi, um detalhe, viu gente, vamos abrir um parêntese. Quando a gente começa a praticar os ensinamentos da Seitonoye, ou mesmo você se torna um líder, você acha que a tua vida só está mudando quando você adquire os bens materiais. E muitas vezes a gente mudou em personalidade, caráter, hábitos, e a gente não se atenta para isso. As pessoas percebem a nossa mudança, mas a gente não percebe. E eu não tinha percebido que eu vivia com dor de garganta. De criança eu tinha que ir para o pronto-socorro direto, às vezes de ambulância, com febre altíssima. Nunca mais tive dor de garganta. Enxaqueca. Aí tive um cisto no seio da face, onde o médico falou que eu estava com câncer. E aí eu falei para ele, eu vou morrer agora? O senhor tem 15 dias para mim, que ele queria me operar. Ele falou, tem. E aí fui para a academia de Biúna, fiquei praticamente 10 dias no total de seminário. Quando eu voltei, eu tinha que passar por ele para fazer um novo exame. E aí ele perguntou se eu já tinha ido onde eu tinha que ir, que eu não entrei em detalhes com ele o que eu ia fazer. Aí ele fez um novo exame e para ele não admitir do que o meu diagnóstico deu modificado, ele falou, não, eu acho que eu não tinha avaliado direito, e ele se saiu de uma maneira porque ele tinha afirmado para mim que eu estava com tumor, que era câncer, e que se eu tivesse uma dor de cabeça desesperadora, se eu chamasse ele correndo, que ele não ia me operar,
porque eu estava decidindo não fazer a cirurgia naquele momento. E eu falei que eu me responsabilizava. Estou correndo risco de morte? Não. Então, tudo bem, daqui a 15 dias eu volto e falo com o senhor. E quando eu voltei da academia de Biúna, no exame, eu estava curada. E aí que me veio aquela parte do livro da oração, do Shinsokan de oração mútua, que quando diz que quando a gente se dedica, toma a decisão de dedicar para o próximo. E naquele momento que eu achei que eu estava com câncer, eu percebi como eu estava sendo ingrata, que com quantas mudanças que haviam tido na minha vida, com os ensinamentos da Seichonoye, da harmonia da minha família, reconciliação com meus irmãos, prosperidade, emprego, casamento, filhos saudáveis, tanta coisa vinha me acontecendo desse tempo, e eu às vezes pensava em me afastar, não quero esse compromisso, né? Vinha aquela ilusão. E nesse momento eu tomei a decisão, falei, nunca mais eu vou deixar de trabalhar em prol da humanidade. Ok, só um parentezinho. A Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil, ela organiza vários eventos também nas academias da Seichonoye. E um desses eventos é direcionado para o público que se dedica voluntariamente dentro da organização dos jovens. Nós chamamos de líderes. E a JSC do Brasil, nós chamamos assim também, né, a Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil, ela realiza um curso para líderes todos os anos, em todas as academias da Seichonoye, e esse curso tem o nome de Persona VIP, né? E aí esse Persona VIP que foi citado aqui pela pretora Valdene agora, que ela participou do VIP, do Persona VIP, depois do seminário, e esse Persona VIP então é um curso para jovens organizado pela AJSC do Brasil, que é a Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. Maravilha. Você, sua mãe e seu pai, como que viviam? Só alegria? Você está falando antes da Seichonoye? Antes da Seichonoye. Antes da Seichonoye, eu tinha... Você tinha mais conflito com a mãe do que com o pai, é isso? Sim, porque o meu pai, eu sempre tive... eu fui a primeira filha, eu nasci em casa, o meu pai que fez o parto. Então, o meu pai, ele tinha uma coisa, me chamava de princesa, era toda uma coisa comigo. E o meu pai, né, coitado, pela ignorância dele... Ele falava assim para minha mãe, que ele ia sair de casa para trabalhar, e se acontecesse alguma coisa com a princesa, que ela ia se entender com ele. Então, meu pai, sem perceber, ele fez uma coisa que colocou a minha mãe, de uma certa forma, com ciúmes, com uma competição comigo, né? E aí que eu fui muito rejeitada pela minha mãe. E aí, quando eu completei 9 anos... Quer dizer, antes, com 5 anos, eu já ia na feira, era eu que ia na feira com meu pai, eu que ia no supermercado com meu pai, eu que fazia todo o serviço de casa, porque a minha mãe casou com 17 anos. E ela era muito infeliz no casamento, meu pai era muito mais velho, mas não era questão da idade fenomênica. A mente dele era muito, né, uma mente muito antiga, machista, aquele nordestino arretado, né? E aí ele só pensava em trabalho, e a minha mãe, uma mulher nova, e ela ficou muito conflituosa e ela tinha muito medo de se abrir com os pais, porque os meus avós eram também daquela, né, aqueles nordestinos porreta. E com isso a minha mãe viveu, né, uma depressão, um conflito dentro dela. Naquela época não tinha essa coisa, vai na psicóloga, vai numa psicóloga, procura uma terapia. Tinha que se entender com ela mesma. Aí começou a fazer várias burradas, né? Foi quando começou a trair marido, a fazer várias coisas. E eu sempre era a mãe da minha mãe. Então, tudo a minha mãe falava, faço isso, eu que tinha que falar, faz, não faz, eu que fazia compra, eu que ajudava ela, enfim. E aí, quando eu completei 9 anos, a minha avó foi na minha casa e pegou a minha mãe traindo meu pai, a mãe dela. E falou para a minha mãe o seguinte, falou, olha, amanhã eu vou contar tudo para o teu marido. A minha mãe entrou em desespero, tinha conhecido essa pessoa recentemente, ligou para a pessoa e falou, eu vou ser morta amanhã, então você precisa vir aqui me buscar. E ele preparou um carro e a minha mãe pegou as coisas, liquidificador, tudo que tinha em casa, foi dando para todos os vizinhos, distribuindo, que ela não tinha como levar e também não queria deixar para ele. E pegou eu e meus irmãos, colocou num carro e levou. Quando nós chegamos no lugar onde ela achava que nós íamos morar, que ele tinha mentido muito para ela, era na casa da tia dele, só tinha uma cama de solteiro, eu e meus 3 irmãos dormindo no chão, os 2 na cama de solteiro. Não tinha comida direito, e aí, no café da manhã, faltando as coisas,
E eu só chorava por causa das saudades do meu pai, e a minha mãe aí bem chateada com isso. E os meus avós, os pais da minha mãe, localizaram esse rapaz e falaram que queriam buscar os netos. E aí a minha mãe falou que só entregava os filhos se fosse para os pais dela. E aí nós fomos morar na casa dos meus avós durante 7 meses. Durante esse tempo que nós estávamos morando lá, o meu pai foi brigando na justiça, porque a minha mãe tinha saído de casa com outra pessoa, e pegou a guarda dos filhos. Aí foi lá nos buscar, ficamos morando em Recife 2 ou 3 meses. Meu pai resolveu mudar para Fortaleza, para ficar bem longe da família. E mudou com 3 crianças pequenas, sem conhecer o estado, sem conhecer nada, só com emprego. Aí, novamente, meu pai ia trabalhar, eu era responsável pelos meus irmãos. Quando estávamos lá 4 anos, o destino, que não existe acaso, a minha avó foi levar uma menina para São Paulo, para Fortaleza, e essa menina me lembrava muito eu na idade. A minha avó falou, ai, a minha neta veio embora para cá e nunca mais eu tive contato, que a minha avó vendia roupa, né? E ela tinha ido fazer uma viagem. Aí a moça falou assim, como que era o nome da sua neta e o nome do pai? Quando falou o nome do meu pai e o meu nome, a moça falou, eles moram ali na esquina, 2 quadras daqui da casa, de onde ela tinha ido levar a criança. E aí a moça foi lá, me convidou, dizendo para um desfile de roupa, tal, eu fui. E lá eu tive um reencontro com a minha avó. E desse dia em diante nós ficamos nos correspondendo escondido, tanto com a minha avó quanto com a minha mãe, que meu pai não podia saber. Quando a minha avó foi no trabalho do meu pai e falou, quero ter contato com meus netos, ele pediu transferência para Santos. Por isso que eu moro em Santos hoje. Foi uma coisa para fugir de todo mundo de Recife, da família. E aí veio novamente eu, meu pai e meus 2 irmãos, sem conhecer nada. Moramos no, como é que chama? Cortiço, porque o meu pai não tinha dinheiro guardado, não tinha como alugar um imóvel, só veio com trabalho, mas não tinha nada. O dinheiro que ele tinha guardado, ele pagou uma viagem de São Paulo para Santos de táxi na época. E aí nós fomos morar nas Bocas de Santos, praticamente assim, o ambiente do centro não era um ambiente familiar e não tínhamos para onde ir, acabando morando naquelas casas que moram 10 famílias. E moramos assim durante 1 ano. E depois tivemos aí a adolescência difícil, foi quando a minha irmã fugiu de casa. E nesse momento eu fui morar sozinha porque o meu pai achou que eu estava traindo a confiança dele, o fato de estar me correspondendo com a minha mãe durante esses anos. Então, gente, realmente o que me salvou de toda essa mágoa, de toda essa tristeza que eu tinha em relação aos meus pais, todas as práticas da Seichonoye e principalmente esse livro, presta um pouquinho para ele, por favor, esse livro Buscando o Amor dos Pais, ele tem vários relatos e teve um relato que eu tive um entendimento que realmente eu atraí, né, a minha mãe, o meu pai, porque o meu espírito precisava dessas lições e não que eles eram culpados e eu era a vítima. E aí, quando eu entendi que a minha mãe errava por desconhecer a verdade, é muito interessante que hoje eu uso muito isso, né? Não fica julgando, não critica as pessoas, né? A gente erra por desconhecer, porque ninguém vai ficar errando por querer, né? A gente erra por não saber. Então, eu entendi através dessa leitura das práticas do perdão da Seichonoye, que eu atraí, né, esse pai, essa mãe, para me tornar a mulher que eu sou hoje. E como que é o relacionamento do teu pai com a Valdênia, da tua mãe com a Valdênia, ou enfim, dos seus pais com você então, hoje? Seu pai já regressou para o espiritual, eu tive uma sorte, Pretorênio, que eu consegui, graças às práticas da Seichonoye, as idas na academia, leitura de livros, a oração do perdão, e eu também uma coisa, um ensinamento que eu pratico muito na Seichonoye é a purificação da mente, né? Eu fazia muita prática de purificação da mente e o que aconteceu? Eu tive um despertar
nas práticas da Seitonoye, que na verdade o meu pai, eu que tinha que dar aquele amor para os meus pais. E eu consegui fazer isso antes do meu pai falecer. Eu consegui ouvir o eu te amo do meu pai, consegui falar várias vezes. Meu pai ficou 3 meses na minha casa doente, eu cuidei dele. E ele, assim, era Deus no céu e eu na terra, assim, sempre para o meu pai. E hoje a minha mãe mora em Recife, né? Sei que o senhor está curioso para saber como é que é o final da história. A minha mãe está em Recife e estamos bem. Nos vemos agora no mínimo 3 vezes por ano. E a minha mãe fala que, assim, eu achava que eu era a filha menos querida da minha mãe e ela me revelou, né, que ela nem consegue imaginar a vida dela sem mim, porque mesmo eu distante, eu sou muito presente para ela. Tá. São quantos irmãos no total? Ela tem 2 irmãs do segundo casamento, são 5. E uma dessas irmãs lá de Recife, por parte de mãe, é algo maravilhoso, assim, né? O relacionamento de vocês, assim, né? Sim, a gente não entende o porquê das coisas, né? Eu fiquei muito magoada quando eu soube que a minha mãe estava grávida do segundo casamento, julguei, como a gente sempre faz, falei, como que uma mãe que não criou seus filhos vai arranjar mais filho? E quando eu vi a minha mãe grávida, eu fiquei muito triste, chorei muito, né? Porque eu era muito nova. E aí, agora que eu tenho esse contato com as minhas irmãs de lá de Recife, a minha irmã mais velha, no último encontro que nós tivemos, a gente chorou muito, abraçadas, porque eu pedi perdão para ela se eu não queria que ela tivesse nascido. E ela também, ela falou que ela me ama muito, elas me chamam de Nena. Me amam muito, elas, assim, eu sou referência para elas, mesmo morando distante, a gente praticamente não convivendo. Maravilha. Você começou falando, mudando um pouquinho, que a sua infância, e você também comentou agora a situação aí das mudanças aí sem recursos materiais, né? E você começou falando aí que era uma vida de fartura, né? E como que é a vida hoje praticando o ensinamento da Seitonoye? Falando em praticando a Seitonoye, o que você pratica bastante na sua casa? Que eu pratico? Preto, faço a minha meditação, leio os livros, gosto de ler as orações diárias. Que meditação que você faz? Faço várias meditações, Shinsokan, de autorreverência, Shinsokan, todos os Shinsokans possíveis eu gosto de fazer. E uma coisa assim, que eu tive um despertar e que eu queria estar passando aqui, o meu recado, né? Você já chegou na segunda página falando isso ou não? Preletor, o que aconteceu? Gente, só para resumir a minha história, eu nem sei quanto tempo nós temos, mas eu me tornei presidente da Associação dos Jovens de Santos. Depois de uma longa jornada de quem não queria fazer nada, fui presidente de AL, várias gestões, vice-presidente de várias gestões, me tornei em algumas gestões, inclusive o meu presidente era o meu preferido, o Preletor está aqui comigo, foi presidente nacional enquanto eu era presidente da Associação dos Jovens. E aquela mulher, aquela adolescente que não queria nada, com oração, com despertar, com nada, me tornei uma pessoa de arrastar as pessoas para a oração. Então, nós fazíamos maratona de Sutra Sagrada em Santos, na madrugada, com garrafa de cafezinho, colchonete, um lia sutra e ia dormir, o outro lia, dormia, a gente fazia isso várias noites e a gente fez um trabalho maravilhoso, né? Hoje temos bastante jovens aí pelo Brasil que saíram dessa regional por causa desse trabalho, desse despertar espiritual. Maravilha. E a fartura? E a fartura, a prosperidade? Eu tô curioso. Arthur, como você conseguiu aí casa, carro, não sei o que mais aí? Quando eu vim para Seitonoye eu não tinha nada. E materialmente, hoje eu tenho, né? Consegui ter minha casa própria, meu carro, tenho uma vida tranquila, estável hoje. Passei situações como a gente sempre está evoluindo, mas a prosperidade hoje, para mim, meus filhos foram promovidos 4 vezes, um foi promovido, o outro mais 3 promoções, assim, estamos bem espiritualmente hoje, a minha família é equilibrada, em harmonia e também prósperos, moramos no pé na areia, na praia, sabe, tenho uma vida assim, tranquila, que não esbanjo, mas não me falta nada. Tudo aquilo que eu necessito, que é a verdadeira riqueza, que também eu aprendi na Seitonoye, é aquilo que a gente precisa vir na hora certa, de forma natural. E eu faço tudo aquilo que eu quero fazer uma viagem, eu vou, quero comer num restaurante, jantar, eu vou, é isso. Mas me convida, né?
Não, o senhor dá muito prejuízo, ele quer que eu pague o jantar para ele, então só quer comer camarão. Tá? Eu prefiro deixar o senhor para comer as coxinhas lá e em Biúna. Qual é a sua maior alegria hoje, Val? A minha maior alegria é quando eu faço esse trabalho da Setionoia, assim, que eu sinto essa felicidade, é quando a gente vai nas regionais, né? Fala com as presidentes, com a liderança, e você vê a vida das pessoas se transformando. Então, eu não tinha a noção, Pretor Enio, do que é essa missão. E eu não me vejo fora dessa missão da Setionoia. Eu respiro pensando, acordo em dedicação ao outro. E assim, tudo que eu passei disso que eu achava que era sofrimento, hoje, o que eu tenho assim para a minha vida, que eu não consigo ver nenhuma pessoa passando fome, nenhuma pessoa tendo carência de nada. Para mim, isso não pode existir. Então, eu levo sim, carrego as pessoas no colo, levo para casa, levo para fazer oração, faço o meu impossível para o trabalho. Então, assim, a minha mensagem aqui, posso dar? Ou o senhor ainda quer falar alguma coisa? Não, comigo? É que nosso tempo acabou agora. Acabou? Já. Puxa, Pretor Enio. Então, você fala muito, tá louco. Ai, que preditor, com quem será que eu aprendi? Com quem será que eu aprendi, né? Que eu que não queria vir na frente falar. Então, muito obrigada, Pretor Enio. Obrigada, senhora, né, Pretora Val. Obrigada. Né? Obrigada aí pelo seu amor, sua dedicação aí na Associação Pomba Branca hoje, né? Sim. Foi dos jovens, agora está na deixou, Associação das Mulheres. O senhor não deixa nem eu fazer minha propaganda, gente. Façam parte, mulheres maravilhosas. Venham conhecer essa essência divina que existe dentro de nós, que hoje eu sou essa mulher feliz porque eu aprendi a colocar os ensinamentos da Setionoia em prática na minha vida. Vem comigo que você brilha e prospera. Querido, o senhor sabe que eu te amo. Muito obrigada por tudo. Muita coisa. O senhor é responsável da mudança também na minha vida. Muito obrigada mesmo, de todo o coração. Como que é o negócio aí? Vem comigo? Como que é? Que tu brilhe e prospera. Obrigada, viu? Valdênia. Muito obrigada, Feliz. Sua obrigada. Dedicação aí para a felicidade das pessoas. Deus abençoe e continue com essa alegria toda aí, com essa fé, determinação e coragem aí. E daqui para frente é só alegria, né? Com certeza. E correr para o abraço. Isso. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Olha, mais uma vez, que tal? Se inscreva aí no canal da Setionoia, compartilhe aí os links dos programas da Setionoia para seus amigos e que juntos nós possamos construir um mundo muito, muito melhor desse mundo que a gente vê aí cheio de tantos conflitos. Que Deus abençoe, sejamos sempre felizes juntos. Muito obrigado. O evento que abre todos os caminhos tem dia e hora para acontecer aí, perto da sua casa. E você é o nosso convidado. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Abra seu coração para encontrar respostas para os mais variados desafios do cotidiano. Preletores da Setionoia serão enviados para diversas localidades do Brasil, onde compartilharão ensinamentos que proporcionam o despertar para a nossa natureza divina de filhos de Deus. Através da prática desses ensinamentos, as pessoas resolvem questões ligadas à saúde, à prosperidade e à harmonia familiar. Você também participará da prática da meditação Shinsokan de oração mútua, através da qual todos se sintonizam com as ondas de salvação de Deus, orando uns pelos outros. Nessa prática, tanto os presentes quanto quem receberá as orações à distância manifestam graças de toda a ordem, tais como curas, encontro de emprego e solução dos mais variados problemas. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Confira a data, o endereço e como participar acessando o nosso portal www.sni.org.br. Acesse, agende-se e participe deste evento que abrirá seus olhos e também todos os seus caminhos. Muito obrigado!